Boa noite, numerosas e numerosos. Hoje é dia de festa para gente, né? Com certeza, porque hoje é considerado o Ano Novo esotérico, é uma data muito forte, né? A gente sabe que Halloween hoje, ou o Dia das Bruxas, como eu gosto de chamar, virou tema de festa, né? O que também não me contraria, não tenho nada contra nesse aspecto. Eu acho que as pessoas precisam celebrar a vida, e nesse caso é celebrar a vida, celebrar a morte também, né? Aqueles que já não estão mais entre a gente, porque é uma data que é bem marcada por isso, né? Como se diminuísse muito a distância entre o mundo dos vivos e o mundo daqueles que já se foram, né? Das energias sutis, das coisas da espiritualidade. Então, eu acho que a gente tem muito a comemorar. Eu, particularmente, para mim, é a véspera do mês 11, e o mês 11, para mim, é um mês muito importante. Inclusive porque eu penso que a melhor forma da gente comemorar o mês 11 é honrando a nossa ancestralidade, porque você só está aqui hoje, você só tem tudo que você tem, inclusive o seu corpinho que te possibilita estar aqui na Terra, por conta dos seus ancestrais. Se não fossem os nossos ancestrais, nós não estaríamos aqui, não é mesmo? Principalmente no caso de nós, mulheres, em relação à nossa ancestralidade feminina, que eu acho uma coisa linda mesmo, eu acho muito bonito quando a gente honra todas as mulheres que vieram antes de nós, né? Todos esses úteros, todo esse trabalho que antecedeu o nosso nascimento, a nossa mãe, né? Nossas avós, bisavós, e vai daí para cima. Quanta vida, né, gente? Quanto que elas trabalharam, o quanto a nossa vida hoje, por mais louca que seja, é uma vida muito mais confortável. Assim, eu acredito até que a minha geração pegou uma fase ainda muito híbrida, né? Eu às vezes conto para as minhas filhas que quando elas eram bebês, bem pequenininhas, eu não tinha um celular. E eu acredito que mães que criaram filhos trabalhando fora, né? Claro, quando elas eram um pouquinho maiores, eu já tinha um celular, aqueles tijolões ainda, que eram até muito caros, tal, mas graças a Deus eu já e acho que se eu tive um celular nessa época ainda pagando o olho da cara é porque eu tinha filhas que estavam em casa, né, enquanto eu estava trabalhando. Mas assim, nunca foi fácil a vida da gente, né? Agora imagine como era a vida das nossas antepassadas, né? Da nossa ancestralidade feminina, principalmente, porque as mulheres sempre trabalharam muito, né, gente? Sempre atividade de cuidar de uma casa, de cuidar dos filhos, e muitas delas, né? Por exemplo, a minha mãe sempre trabalhou fora. A minha avó, eu não digo sempre, mas para ela poder sobreviver quando ela se separou do pai da minha mãe, né, do meu avô biológico, ela precisou trabalhar. E isso era nos anos 50, né? Então imagine vocês o quanto não foi difícil para ela também, né? Então, assim, a gente precisa aproveitar essas oportunidades para pensar nisso. E o nosso tema de hoje, bruxas atemporais, despertando o poder da cura. Gente, eu vou falar coisas.
muito interessantes para vocês que eu reservo essas coisas para falar exatamente num dia como hoje, né? Num dia de celebração, da gente para tudo e vamos focar nisso. Mas olha, uma vez que eu tenha já falado nisso, que eu acho muito importante, que é a gente fazer um alinhamento vertical mesmo com todas essas mulheres que nos antecederam, né? Mulheres muito próximas, mulheres da nossa linhagem, da nossa família, né? E outras mulheres dessa família planetária que a gente conheceu, que a gente honrou, que a gente, de uma certa forma, se espelhou nelas, não é? Mas, enfim, a minha homenagem hoje é para as bruxas. E eu pensei muito em fazer esse tema hoje por vários motivos. Primeiro, porque eu passei os últimos dias num evento no Rio de Janeiro em que estavam centenas de mulheres, cada uma com o seu negócio diferenciado, tanto o negócio físico quanto digital, e isso cria uma força, né? Uma egrégora. E assim, foi para mim foi uma coisa muito significativa, porque eu tive contato com alguns departamentos meus que eu não tinha há muito tempo. Então, assim, e esses contatos são verdadeiros resgates. E eu acho que isso tem muito a ver mesmo com a energia do evento. A gente cantou, a gente dançou, como muitas mulheres sempre fizeram isso ao longo dos séculos, né? Se era em volta da fogueira ou não, aí é só um detalhe. Mas a verdade é que quando as mulheres se juntam, elas criam uma força incrível, né? Ali a gente sente muito esse poder que a gente fala da comunidade. Eu, particularmente, eu presencio isso entre as minhas alunas, principalmente quando elas chegam na Uni ou nos meus projetos de mentoria, que são círculos menores, mas tanto na Uni quanto nas mentorias, elas já têm assim uma certa convivência, não é? Elas já passaram pelos ensinamentos da numerologia, ali elas estão se aperfeiçoando, elas estão acelerando seus resultados, enfim. E ali a gente sente muito esse poder da comunidade, delas trocarem, delas se unirem, delas se reverenciarem, não é? Então, esse Vanice Responde de hoje é também para essas mulheres que rasgam o peito mesmo, que vão à luta, que querem um lugar de destaque na vida, que buscam o pódio das suas vidas. Então, olha, pode até comentar aqui no chat, mas parabéns. Hoje é o teu dia e esse Vanice Responde hoje é para você. É para você, é para mim, é para todas essas mulheres que não se intimidam quando o assunto é despertar o poder da cura. Então, a gente começou hoje falando exatamente o que é a data do Halloween, né? Tem história do Halloween vamos dizer, em particular, mais especificamente, mas a gente sabe que essa festa de hoje, ela vem da cultura celta. Vocês sabem a ligação que eu tenho com a cultura celta. E essa celebração de hoje tem a ver exatamente com essas tradições, né? Acima de qualquer coisa, pelo menos para mim. Então, hoje, eu acho que a gente não pode deixar.
de celebrar assim, essa proximidade que a gente tem com as energias espirituais, com o poder de toda essa ancestralidade que a gente já falou aqui, que se faz presente na gente, né? Inclusive, assim, dentro de 2 dias a gente comemora o tal do dia de finados, o dia dos mortos, né? E eu não sei como você comemora, como você homenageia os seus finados, que não são finados, na verdade, né? Para nós eles não são finados, eles continuam sendo iniciados, mas aqueles que mudaram de dimensão. Então, eu acho que até pela minha crença na espiritualidade, eu costumo muito homenagear essas pessoas tão queridas por mim através do conhecimento do que elas deixaram para mim. Então, por exemplo, todo mundo tem um bolo, né, que a mãe fazia, uma receita da avó, sei lá, um prato de comida, alguma coisa assim. Eu acho que elas ficam muito felizes quando a gente vai e alquimicamente a gente replica aquela receita e faz o prato dela, né? E faz a nossa homenagem a ela. Eu acho bonitinho também como os japoneses fazem, né? Com os seus mortos. Eles costumam, eu já até vi isso quando eu era criança, eles se sentam até em volta dos túmulos, comendo e fazendo tipo uma oferenda, né? Comendo a comida que aquela pessoa gostava mais, né? O prato preferido. Então, assim, isso é muito cultural, mas eu penso que a gente pode fazer uma grande homenagem com aquilo que ficou como uma marca daquela pessoa para a gente, né? Ai, minha mãe adorava tal tipo de música. Ouve aquela música, canta para ela, por ela, dança para ela, por ela. Enfim, sei lá, toma uma taça de uma bebida que ela gostava, ou come uma fruta, enfim. Eu acho que a melhor forma, na minha opinião, de homenagear essas pessoas é a gente deixando bem claro que ficou algo muito forte delas para nós. E aí, naquele momento, a gente traz essa energia, essa coisa viva de volta, né? Eu acredito que quando a gente conta histórias sobre essas pessoas, quando a gente fala amorosamente delas, fala sobre elas, é dessa forma que elas vivem, né? Essa é a minha forma, mas eu respeito totalmente a sua, de qualquer pessoa. Eu acho que cada um tem o seu jeito. Tem gente que prefere pegar uma flor, levar num túmulo ou sei lá, em algum outro local que represente a vida daquela pessoa, e tá tudo certo, porque isso é muito íntimo e cada um tem que seguir o seu coração. Agora, eu acho que a gente está entrando exatamente num mês, né, no mês 11, como eu já falei também hoje, que ele vai trazer à tona muito fortemente a questão da espiritualidade. Então, é um mês, e eu ainda vou fazer um Vanice Responde essa semana, só para te falar do mês 11, tá? Que ele merece. É que eu não queria deixar passar essa data das bruxas, porque para mim, nesses últimos dias, foi uma coisa que me tocou muito. A bruxa que existe em mim, ela está mais viva do que nunca, né? E com certeza ela está mexendo bastante com a bruxa que está aí em você. E aí você deve falar assim: ah, mas eu não sou bruxa. Eu tenho até um teste, vou fazer um quiz com vocês já já, para você ver o quanto você é bruxa e não sabe, ou ainda tem alguma reserva em relação a isso, né?
Mas o fato é que hoje pela manhã eu estava olhando assim rapidamente o meu Instagram e um post me chamou muita atenção. Na verdade, foram duas Cláudias que me influenciaram muito para fazer essa live, tá? A primeira, que foi esse primeiro post que eu vi, que é a Cláudia Arruga, que é assim uma amiga querida da internet. O perfil dela é cool50 mais, mas a Cláudia é uma mulher muito inteligente. Ela é uma juíza federal e bastante atuante e tal, mas assim, ela é de uma sensibilidade e ela escreve muito sobre a mulher madura. Então são assuntos que interessam muito a nós. E hoje ela abriu lá o Instagram dela com uma frase que mexeu muito comigo. Nós somos as bruxas que a Inquisição não conseguiu queimar. Nós somos as bruxas que a Inquisição não conseguiu queimar. Por quê? Porque foi o período da Inquisição na história da humanidade foi o maior feminicídio oficial de que já se teve notícia. Porque hoje a gente tem aquele feminicídio velado, né? Todo mundo sabe disso, combate. Eu sou alguém assim que me arrepia qualquer uma dessas histórias e o que eu posso fazer para trabalhar para que isso aconteça cada vez menos até que deixe de acontecer, que talvez seja uma utopia da parte da gente, mas é o que a gente mais deseja, né? Mas, enfim, esse período, as mulheres eram queimadas, né? Elas eram lançadas à fogueira pelo simples fato delas não serem as mulheres convencionais daquela época. Então, vamos ver o que acontecia com essas mulheres, né? Elas eram perseguidas principalmente pelas práticas que elas tinham e pelo conhecimento que elas tinham das forças da natureza, tá? Olha, se você pensar, eu sou muito assim, você também, e muitas vezes é difícil a gente entender o quanto a gente ainda tem aquela. Ai, mas ser bruxa? Ai, eu não sei se eu quero ser, né? Porque a bruxa sempre foi a personagem do mal, aquela que queria envenenar a princesa, não é? Ela sempre foi colocada nesse contexto, velha, feia, nariguda, né, com muito pelo, má, sempre querendo matar as pessoas, né? Então essas são as histórias que são contadas ao longo dos tempos. Mas na verdade, as bruxas sempre foram mulheres que lidaram com a cura, não é? Então assim, essa é a diferença, não é? Entre um conceito e o outro, né? Eu já vou fazer um testezinho com você, você vai ver. Mas vamos lá. Então, quando eu digo o poder da cura, como é que o que mudou muito a minha cabeça, né? A questão de, não sei se 2 anos atrás, mais ou menos. Exatamente. Eu terminei de ler esse livro, está até escrito aqui, em 10 de setembro de 2021. Eu li esse livro da Paula Abreu, Só Cai Quem Voa. Eu não sei se você conhece esse livro. Se você nunca leu, eu te recomendo fortemente. Aliás, eu sou fã adorosa da Paula Abreu. Eu conheci a Paula Abreu já no mundo digital. Ela foi, acho que, a primeira mulher a fazer muito sucesso com infoprodutos. Então, assim,
A minha referência da Paula Abreu era mais essa do que ela fazia no mundo digital. Até que eu li o primeiro livro dela, que chama-se Escolha Sua Vida, que é maravilhoso também. Mas esse livro, se você é uma pessoa que gosta de ervas, de banhos, de cristais, de aromas, de uma jogadinha de tarô, se arcanos do tarô chamam a tua atenção, se números falam com você de uma forma como não fala com outras pessoas, se você vê um 15-15 e começa a interpretar, se você vê um 10 e 1 e aquilo faz um determinado sentido na sua cabeça, se você percebe que você está um pouco estranha, porque teve um eclipse lunar, solar, ou que a Lua está numa fase minguante, o que acontece exatamente nesses dias, e a gente sente, né? Às vezes, muitas vezes a gente se vê em situações passadas, de repente fala, nossa, mas por que eu estou pensando nisso agora? Então, sabe, essas referências passadas, essas coisas que vêm, né? O passado vem assombrar a gente, isso tem muito a ver com a energia da lua minguante. Então, se você também é assim, uma mulher ligada nas fases da lua, em todas essas forças curativas da natureza, né? Como acontece com os cristais, com as ervas, né? Eu quero te falar uma coisa, bem-vinda ao mundo das bruxas, né? Porque eu concordo muito com a Cláudia Arruga, nós somos exatamente as bruxas que sobreviveram, né? E que vão existir ao longo de toda a história da humanidade, que assim seja e assim já é. E eu falei também de uma outra Cláudia, que é minha amiga, com quem eu já fiz uma live uma vez, que foi muito legal, que é a Cláudia Leme. A Cláudia Leme, que é uma pessoa que eu também conheci através do mundo digital, e ela é uma pessoa que coordena muitas mulheres de sucesso, porque ela é uma diretora nacional da Mary Kay, né, uma empresa que vende beleza, né, rejuvenescimento, todo mundo conhece, né? Alguém já teve um ou mais produtos e conhece talvez até a história da própria Mary Kay, que foi uma grande empresária também, de muito sucesso, né? Então aí a gente começa a ver, gente, essa cultura do poder feminino. E eu gostei muito também de um post que a Cláudia Leme fez falando exatamente sobre isso, sobre o quanto as mulheres que se posicionam, né? Então, eu queria muito que você prestasse atenção nesse verbo, no se posicionar, como elas sempre são mal interpretadas, muitas vezes mal vistas, não é? E os homens, eles fazem umas caixinhas muito pequenininhas, muito compactas, e eles querem que todas as mulheres do mundo consigam se adaptar àquela pequena caixinha quadradinha bem compacta, sabe? Então, né, o poder masculino, os homens sempre desejaram isso, que nós, mulheres, nos adaptássemos a essa covinha quadrada e que nos ajustássemos ali, abrindo mão da nossa opinião, do nosso posicionamento, do nosso poder de mudar a realidade, não é? Do nosso poder de exercer a nossa voz e principalmente algo que é muito próprio da mulher, que é a sua intuição. Então, assim, nós mulheres temos tantas faculdades, né? Tantos talentos, tantas habilidades, e algumas de nós arriscam uma carreira, uma vida só para despertar esse poder de cura. Então, eu quis fazer esse Vanice Responde de hoje para
enaltecer, para homenagear essa mulher, e muitas dessas mulheres caminham comigo na minha jornada. Então, eu tenho na minha equipe mulheres que nunca pararam de trabalhar, porque elas podem até ter se aposentado de um primeiro trabalho, mas não se aposentaram da vida e resolveram curar, através da consciência, do autoconhecimento, o coletivo, não é? Entregando o trabalho que elas fazem para o maior número de pessoas. Como? Por exemplo, fazendo mapas, né? Mapas numerológicos. Então, toda vez que você faz um mapa numerológico para alguém, você está fazendo a tua parte, você está acendendo uma velinha, né, uma luzinha dentro daquela pessoa, dentro do coração, da consciência daquela pessoa. Aí, lógico que cabe a ela levar aquilo à frente e, de fato, fazer a sua revolução, a sua transformação e viver uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida que flui. Mas, assim, o que eu acho mais bacana é a disponibilidade dessas mulheres em cada vez aprenderem mais coisas para agregarem ainda ao mapa numerológico, para facilitar mais ainda aquele processo de transformação. Então, elas estudam a energia das pedras, os florais, não é? Elas orientam as pessoas também através de uma cartinha de um tarô, do próprio tarô numerológico, que é o tarô da minha autoria. Elas vão instrumentalizando aquela pessoa que elas fazem os mapas, sabe, de uma forma assim que não tem igual. Então, é um trabalho feito com muita devoção, com muita seriedade, e assim, uma coisa que eu quero te falar, faça um mapa. Eu sempre digo, procure um numerólogo, uma numeróloga, da mesma forma que você procura um pediatra para o seu filho. Né? Eu não sei, eu sempre fui muito criteriosa com isso. Com as minhas duas filhas, elas tiveram pediatras que já tinham sido pediatras de outras pessoas da família, de filhos de amigos, tal. Então a gente tinha uma referência, né? Hoje em dia eu vejo minhas filhas, elas procuram no Google, né, o maior número de informações sobre aquele profissional. Então, faça exatamente isso quando você for cuidar desse seu bebê, que é o seu mapa numerológico, que é um instrumento que você vai fazer uma vez na vida, a menos que você tenha feito um de Araque, né? Porque, infelizmente, existe a não numerologia, os não numerólogos, e não vou perder meu tempo com eles, né? Eu perco meu tempo, assim, eu invisto o meu tempo, substituindo aí o verbo, formando profissionais melhores, sempre me aperfeiçoando também para entregar o melhor para aquelas pessoas que querem os nossos mapas, né? E olha, o que eu acho bacana também, né? No meu grupo de mulheres que hoje fazem mapas junto conosco, há mulheres que fizeram uma transição de carreira. Elas eram do mundo das finanças, elas eram jornalistas, elas eram arquitetas, elas eram da aviação, né? A Regiane voou como comissária de bordo a vida dela toda durante 26 anos, e quando ela terminou essa fase da vida dela, ela resolveu se dedicar à numerologia cabalística. Então, são tantas histórias, né? E olha, há outras mulheres com outras ocupações, foram professoras, alfabetizaram,
foram professoras de artes, enfim, trabalharam em departamentos comerciais, e um dia essas mulheres, ou porque já tinham cumprido a jornada, ou simplesmente elas fizeram o parto antecipado e resolveram abrir mão daquele trabalho em detrimento de ativar o seu poder de cura. E nesse livro da Paula Abreu, que eu estava mostrando para vocês, eu aprendi uma coisa muito interessante. É o que ela fala aqui sobre o que é medicina, né? Porque a gente cresceu sempre pensando que medicina é aquela formação que os médicos fazem, né? Para tratar as pessoas, etc. e tal. E aqui eu até anotei a frase para falar para vocês da Cláudia Arruga, mas esse capítulo da Paula Abreu, A Sua Medicina. Se você tiver esse livro, eu vou pedir que quando você chegar nesse capítulo, eu gostaria que você, sabe, se lembrasse pelo menos dessa nossa conversa, que você se ligasse no que eu te falei um dia. Vai ser muito importante pensar que isso pode mudar um pouco, né, melhorar um pouco mais ainda a tua jornada. Mas ela diz o seguinte, que cura significa tudo aquilo que pode vir a ajudar o indivíduo a se sentir mais integrado e harmonizado com a natureza e com todas as formas de vida, tá? Tudo aquilo que cure o corpo, a mente e o espírito é considerado medicina. Vou repetir para você. Tudo aquilo que cure o corpo, a mente e o espírito é considerado medicina. Cura também é tudo aquilo que nos propicia aumento do poder pessoal, da força e da capacidade de entendimento. Na natureza, tudo tem uma medicina, um uso, um poder, uma propriedade. Elementos, plantas, flores, pedras, cristais, criaturas e animais. Então, eu achei isso aqui fantástico, e isso começou a mudar muito a minha cabeça a partir do momento que eu li esse livro. Eu comecei a entender que a minha medicina está centrada no meu conhecimento com os números e também com tudo isso, com os banhos, as ervas, os cristais, as especiarias, os anjos, os salmos, todo o meu conhecimento de harmonização de casa, de feng shui. Então, assim, na medida em que eu coloco esse conhecimento à disposição das pessoas, isso é muito importante. Vou repetir para você. Na medida em que eu coloco o meu conhecimento à disposição do todo, do coletivo, de todas as pessoas, eu estou justamente praticando a minha medicina. Não é isso? É o nosso propósito de estar aqui. Então, assim, se você ensina alguém a fazer um tricô, um crochê, um trabalho manual, uma pintura, tocar um instrumento, é também a tua medicina. Se você escreve, a tua medicina é através das palavras, né? Então, assim, é tão amplo esse conceito de medicina, que eu quero que você fique com isso hoje para sentir o quanto quem se coloca nessa situação de entregar esse tipo de poder, o quanto nós somos importantes, né? O quanto as nossas ancestrais foram importantes, foram imprescindíveis e entregaram a própria vida. Por quê?
porque elas eram, nas comunidades, elas eram aquelas pessoas que cultivavam o seu jardim de ervas, que sempre tinham uma receita para qualquer coisa, de amidalite a uma doença mais complicada, elas faziam os emplastros com ervas, os chás, as tinturas, e elas eram as parteiras das comunidades e, enfim, eram um pouco curandeiras, um pouco parteiras, um pouco conselheiras, né? Eram aquelas mulheres que todo mundo procurava quando tinha algum problema. Está sentindo alguma semelhança assim em relação a você? Eu acho super importante a gente começar a internalizar essas coisas, né? Para a gente não para a gente não ficar com esse conceito errado que sempre foi passado para a gente, que muita gente. Sabe como que eu percebo? Eu percebo assim, que algumas pessoas ainda falam, ai, adoro essa bruxa, já falam para mim. Ah, eu, claro, aceito aquilo maravilhosamente. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, ah, eu acho você tanto uma bruxinha do bem, e eu penso assim, nossa, bruxa do bem é praticamente um pleonasmo, né? Porque toda bruxa é do bem, né? A bruxa na concepção né, que a gente conhece, ela é quem? É uma pessoa que é sábia, que é conhecedora das medicinas naturais, né? Das energias, não é mesmo? Enfim, é, eu quero que vocês, então, mudem um pouquinho. E eu brinquei com vocês que eu ia fazer um checklist, né? Tipo um quizinho assim com vocês, para vocês. E era bem legal agora se vocês tivessem aí um lapisinho, uma caneta, um papel, alguma coisa, porque eu vou fazer umas perguntas e eu gostaria que vocês me respondessem aí S para sim e N para não. E depois você vai ver o que dá mais, se vai dar mais S ou mais N, beleza? Esse quiz é assim, o quanto eu sou uma bruxinha, né? O quanto eu sou uma pessoa sábia, uma pessoa conhecedora, né, detentora desse poder de cura. Então, eu quero saber o seguinte: você tem afinidade com a natureza? Então, vai colocando aí o seu sim, não. Como é que você vai saber isso? Você se sente revitalizada, conectada, quando você está em contato com a natureza, tá? Você tem na sua casa vasinhos de plantas ou um jardinzinho, especialmente até com ervas medicinais ou ervas aromáticas, ou se você não chega a ter nem um jardinzinho, você por acaso guarda ervas em potinhos, ainda que seja para cozinhar, porque cozinha é alquimia também, né? Então, vamos lá, os potinhos com canela, cravo, orégano, que mais? Pimentas, né? E outras especiarias que a gente usa muito, tá? Outra pergunta. Vão colocando aí o S ou não, o S ou N. Você coleciona cristais e acredita nas suas propriedades curativas e energéticas, né? Ou seja, se você coleciona, você gosta sempre de comprar uma pedrinha ou, enfim, coloca um S. Mas se você é daquelas que anda com mais de uma pedrinha com você na sua bolsa, sabe aquela o remédio para mil e uma coisas, eu acho que você já coloca dois S's, porque vale a pena, né? Ou seja, você carrega cristais consigo para
proteção, cura, ou até para melhorar, para ativar a sua energia, bota aí um S ou um N. Terceira coisa, as práticas de cura alternativa, tá? Você utiliza ou tem interesse em práticas alternativas de cura, como aromaterapia, reiki, acupuntura, homeopatia? Você tem e utiliza ou tem interesse? Mais uma coisa, você faz uso de óleos essenciais ou incensos para alterar ou melhorar a energia dos ambientes? Faz aromaterapia, queima de incenso, coloca aí S ou N. Ah, agora que eu quero ver, hein? Você tem interesse por numerologia e ou astrologia, tá? Ou seja, você sempre quer saber como é que andam, né? Qual é a dança dos astros no céu do momento, né? O quanto isso está influenciando as pessoas naquela semana, naquele período, ou até você estuda isso, né? Estuda astrologia. Outra coisa, você se interessa por numerologia e considera os números significativos em sua vida? Ou seja, você não vê só números como do ponto de vista quantitativo, né? E sim do qualitativo, metafísico, que é o que interessa para nós. Então, responda aí S ou N, tá? Você Você se interessa por histórias e sabedorias antigas, por mitologia, ocultismo? Você estuda ou pratica alguma forma de magia ou bruxaria moderna focada no autoconhecimento e no poder pessoal? Ou seja, você faz aí os seus pirlim-pim-pins, os seus gráficos, os seus tratamentos diferenciados. Coloca aí S ou N, tá? Mais uma. Você considera ter uma forte intuição e frequentemente sente o que outras pessoas estão passando sem que elas te digam nada? Você sente isso? Bota aí S ou N. Você é frequentemente procurada por amigos e familiares para conselhos ou como aquele famoso ombro amigo? Você tem um ombro amigo? Coloca aí S ou N. Ah, essa vai pegar todo mundo, hein? Você gosta de criar, seja através de artes, escrita, cozinha ou artesanato? Você gosta de criar? Só um instantinho aqui. Você gosta de criar, gente, receitas? Você gosta de mexer na cozinha, com as artes, com artesanato, com tear, com crochê, com tricô, bordado? Você gosta, especialmente se isso inclui elementos da natureza, né? As tramas naturais, as ervas, enfim. Eu tenho principalmente entre pessoas que trabalham comigo, pessoas que fazem escaldapés, usando sal, usando ervas, e inclusive passam até a comercializar esses produtos que são extremamente artesanais, geleias, biscoitos, né? Tudo isso, gente, é alquimia. A gente não pode esquecer disso, tá? E você acredita no poder da transformação pessoal e trabalha ativamente para melhorar a si mesma e ao mundo ao seu redor? Sim ou não? Porque se você tem esses dons, eu só te falo uma coisa:
o universo está esperando você colocar isso à disposição do todo, do coletivo. É isso que você precisa fazer. A grande magia acontece aí, quando você entrega esses dons, porque é o que está sendo esperado de você, tá? Então, se você marcou muito mais S do que N, comenta aqui comigo no chat quantos S's você marcou, tá? Parabéns, bem-vinda ao mundo das bruxas do seu tempo, tá? Quem é a bruxa do seu tempo? É alguém que abraça o conhecimento antigo, tá? E as práticas espirituais para melhorar a vida, a sua própria vida e a vida das outras pessoas, né? E sempre se conectando com o mundo de uma forma profunda e significativa, nada superficial, tudo é causal, tudo tem um porquê, tá? Então, assim, eu quis trazer esse quizinho para vocês, né, que foi até um pouquinho longo, tal, mas assim, com várias questões que eu vejo muitas pessoas fazendo, mas que se a gente chega aqui e fala para, se eu chegasse aqui e falasse assim: "Oi, bruxa! Parabéns, minha bruxa!", o pessoal já fica. Por quê? Porque foi incutido na nossa cabeça algo que perdura aí há quantos séculos, não é? Então, assim, nós somos sim mulheres do nosso tempo, nós não aceitamos nada menos do que aquilo que a gente merece, nós estamos abertas sempre para receber todas as bênçãos do universo. E se foi dada a nós essa faculdade de poder usar, né, nossa habilidade para contribuir com a cura das pessoas através da nossa medicina, minha medicina, como eu falei, pode ser números, as harmonizações, os cristais, etc. Então, qual que é a tua medicina, né? Então, se quiser, você até comenta aqui comigo, mas vamos fazer, Érica, vamos fazer aqui a hora do jabá. A hora do jabá é aquela hora que você pode colocar aqui no chat exatamente o que você faz, né? E as pessoas vão prestar atenção, vão atrás de você. Ah, eu faço mapas numerológicos, eu faço mapa infantil, mapa empresarial, mapa pessoal. Eu atendo com florais, com aromaterapia, com reiki, não é? Eu estou, inclusive, essa semana coloquei no meu Instagram, não sei se você me segue no Instagram, se não segue, por favor, vá lá depois e me siga. Meu Instagram é @VaníceBonavigo também. Eu estou fazendo uma contribuição com uma grande amiga que a medicina dela é conectar seres humanos com os nossos amados animaizinhos, conectar seres, né? Aliás, o arroba dela é Conectando Seres. Mas ela faz um trabalho muito bonito de comunicação intuitiva. Então, eu recebi uma carta dela, uma comunicação intuitiva da minha filó, logo depois que ela se tornou estrelinha, né? E foi uma coisa que fez muito bem para mim. Foi uma verdadeira cura para o meu coração. E aí eu pensei nisso, falei, poxa, a Cris ela abriu uma campanha agora, esse não, olha, essa atividade é uma atividade que ela faz mesmo para exercer essa sua medicina. Ela tem outro trabalho, né? Ela passou a fazer também essa contribuição mais espiritual e ela usa essa medicina, essa habilidade para ajudar algumas entidades que cuidam de animais, né? Um santuário de animais, o Patinha Salva, que é também na verdade, é uma protetora que faz um trabalho muito bonito de resgate de animais em sofrimento, tal. E a Cris, então,
está propondo agora, ela troca uma consulta, uma pergunta que você faz de comunicação intuitiva por uma contribuição que é simbólica, que você faz diretamente para. Você vai escolher lá. Então, se você também tiver interesse, vai lá no Instagram, é @conectando seres, né? E ela fez um post que tem um gatinho assim, tal, ali é um carrossel, um post com bastante informação em que ela fala lá do passo a passo como é que você vai fazer, né? Então, a gente faz a nossa contribuição, você pode depositar tanto para a Patinha Salva quanto para o santuário lá, tem o, o como você vai fazer lá, o Pix e tal, e aí você passa o comprovante lá para ela, faz a tua pergunta e por ordem das pessoas que vão chegando, ela vai atendendo. A Cris também faz, ela é especialista em reiki animal, então você também coloca o seu animalzinho lá para receber reiki. É muito bom, né? Então, a gente segue aqui ajudando esse mundo de conexões, de melhorar a nossa energia, e eu desejo de coração que você tenha um mês 11 maravilhoso. Eu quero ver se até domingo eu faço uma live extra com vocês para falar sobre as energias do mês 11. Mas hoje eu precisava falar dessa questão histórica, então isso entrou na frente de tudo, mas me aguarde que a gente vai ter a nossa live sobre o mês 11, sobre os portais do mês 11, tá? E, como eu falei muito aqui em mapas numerológicos, eu vou deixar para vocês um link, se vocês quiserem conhecer a minha equipe de mapas, não tem um período melhor para você fazer seu mapa numerológico do que agora, tá? Entrando aí no mês 11, um mês de muita conexão, e que você também está se preparando para o próximo ano, que não vai ser para pessoas desavisadas, né, iniciadas apenas, e sim para pessoas que já estão se aprofundando na questão da espiritualidade. Vem aí 2025, um ano universal 9, tá bom? E com isso, muita sabedoria, né, necessária. Então, se é do teu desejo fazer o seu mapa, esse é o momento. Maravilha! Então, muito obrigada por estarem comigo até agora e me aguardem que vem aí a nossa live extra, o Vanice Responde, edição extra, mês 11. Um beijo grande para vocês e até bem loguinho, loguinho. Beijo, gente.